ingredientes para um avivamento pessoal e como igreja. Eu queria começar com algumas histórias. No ano de 1891, lá no país de Gales, um jovem que era de uma igreja, como esta igreja, sentiu vontade de ser pastor e foi para o seminário. Foi estudar teologia. Chegando lá, passou 1, 2, 3 semanas, ele teve um sonho que o Espírito Santo deu para ele, que ele deveria voltar pela cidade dele, voltar para a cidade dele, começar a orar pelos jovens daquela cidade. O nome desse jovem era Evan Roberts. E um jovem começou a orar, começou a fazer uma reunião de oração lá naquele país, em uma cidade do interior daquele país. E a oração dele era assim: Senhor, me usa como instrumento de um avivamento. Senhor, levanta os jovens que vão ser instrumentos de um avivamento. E daquele jovem, daquele culto de oração, Deus começou a fazer um avivamento. E o país de Gales, praticamente inteiro, foi ganho para Cristo. As boates lá naquele país se fecharam. As pessoas se arrependiam dos seus pecados e os confessavam publicamente. Um jovem que se colocou na mão do Espírito Santo foi instrumento do Senhor para ganhar um país inteiro. A outra história, ela aconteceu no ano de 1906. Um negro, cego de um olho, lá nos Estados Unidos, também começou a orar. Ele ouviu falar de um tal de Espírito Santo. Ele começou: Senhor, eu quero isso para mim. E ele começou a orar. O nome desse cara era William Seymour. E ele era um pastor. Você imagine, um pastor que só orava e não tinha nenhuma ovelha. Ele começou: Senhor, me dá ovelhas. Ele ganhou uma pessoa para Cristo. Ele pregou para uma pessoa, e essa pessoa se converteu. Eles começaram a orar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Depois eles foram para uma casa, tinha mais ou menos 30 pessoas ali só, e a oração deles: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero esse Espírito Santo que fala lá na Bíblia, que está lá em Atos dos Apóstolos, que ele direcionava Pedro, Paulo, que eles, ao impor as mãos, as pessoas eram curadas, eram restauradas, eram cheias dele. E esse culto começou a encher de tanta gente que eles alugaram um galpão na rua Azusa. E lá foi o maior avivamento da história da igreja moderna. Eram cultos de 24 horas que nunca paravam. Gente, imagine aqui um culto que nunca acaba. Entra gente, sai gente, e pessoas orando. Às vezes, eles só falam assim: arrependei-vos. Era algo tão sobrenatural que não tinha liturgia nenhuma. Era tudo direcionado pelo Espírito Santo. E dessa rua, desse culto, saíram missionários para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Vieram para o Brasil. Quer ver um exemplo disso? A Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, ela foi fundada por um missionário que saiu lá da rua Azusa. As pessoas, ao passarem perto daquele templo, sem ninguém pregar nada, começavam a chorar e se arrepender dos seus pecados. Porque quem estava no controle não era homens, era o Espírito Santo. Outra história, mais perto aqui de nós, em Santarém, no Pará. Uma igreja com 70 mil membros. A cidade de Santarém tem 200 mil membros. Você imagine, uma igreja com 70 mil membros.
É uma igreja que usa o mesmo modelo que a nossa, células e MDA. Deus usou o Ebiúber lá. Um movimento que está impactando o Brasil inteiro e o mundo. Mas o que eu quero que você entenda hoje, que isso não é para não é só para mim, não é só para o pastor Tiago, é para qualquer pessoa que se coloca à disposição do Espírito Santo. Não existe filhos favoritos. Existem filhos que se colocam à disposição dele e queiram mais dele, queiram buscá-lo. Eu quero falar hoje sobre ingredientes de um avivamento. O primeiro dele, fome da presença de Deus. Fome da presença. Tem um cara na Bíblia que eu comecei a estudá-lo. Eu fiquei impressionado com a fome que ele tinha da presença de Deus. Abre aí a sua Bíblia em 1 Crônicas 13:14. 1 Crônicas 13:14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Obed-edom era um geteu. Provavelmente ele era escravo. Para vocês entenderem isso melhor, Davi foi resgatar a arca da aliança. Chamou lá os sacerdotes, os levitas. Eles foram atrás da arca da aliança, que é a presença de Deus, que naquela época simbolizava a presença, era a própria presença de Deus. E eles acharam ela e a colocaram em um carro, em um carrinho de bois. Eles estavam transportando a arca, louvando ao Senhor e transportando a arca. Quando de repente um boi tropeçou, e Uzá foi querer segurar a arca e tocou na arca. Ele foi morto, fulminado na hora. Aí Davi ficou, o cara morreu, a arca está aqui, tombando, o que eu vou fazer agora com a arca? Aí ele foi na casa de quem? De Obed-edom. Eu fico imaginando Davi chegando lá e batendo palma. Aí ele sai lá fora e fala, o rei, o que eu fiz será? O que eu fiz? Porque o rei está aqui em casa. Aí Davi fala, ó, não, Obed, calma. Eu só quero que a arca fique na sua casa por um tempo. Como nós lemos agora, a arca ficou lá e o Senhor abençoou tudo que Obed-edom tinha. Eu imagino a arca lá na sala dele e todo dia ele passando perto da arca, ele sentindo aquela presença. Aí os filhos dele também passando perto da arca, e um dia começa a chorar. Eu fico imaginando como a casa dele não foi abençoada. Eu fico imaginando que eles tinham brigas, e a partir do momento que a presença de Deus entrou lá naquela casa, a briga entre o casal parou. Eu fico imaginando os filhos deles, que eram desobedientes, a partir desse momento, quando eles conheceram a presença de Deus, começaram a obedecer os pais. Eu fico imaginando Obed-edom reunindo a sua família diante da arca e orando em família. Eu fico imaginando eles chegando assim, esposa, amor, tá o meu cartão de crédito, tá aqui, ó, pode usar. E se nós continuarmos a ler, fala que depois de 3 meses, Davi volta lá na casa de Obed-edom.
bate palma de novo. Ele, meu rei, você aqui de novo, em que posso ajudá-lo? Davi fala, Obed, ó, preciso levar a arca de volta. Eu fico imaginando a tristeza dele. A presença de Deus estava lá na casa dele. E Davi ia tirar a presença e levar para o templo. Mas, se nós continuarmos lendo os outros capítulos de 1 Crônicas, nós vamos entender uma coisa sobre esse cara, sobre Obed-Edom. Obed-Edom, quando Davi fala que vai retirar a arca de lá, ele fala, meu rei, muito obrigado, porque a arca ficou aqui em casa e ela abençoou tudo que eu tinha. A minha família não é mais a mesma, mas eu quero tanto isso, meu Deus, que eu posso acompanhar a arca até o templo. Eu fico lá por último, mas deixa só mais um pouquinho. E fala que Obed-Edom foi acompanhando a arca até chegar no templo. Como eu disse, nós continuarmos lendo os capítulos 14, 15, 16 em diante, nós vamos entender isso que eu vou compartilhar agora. E Obed-Edom, com sede da presença de Deus, mais uma vez chega em Davi, Senhor, eu vi uns caras lá que ficam lá na porta do templo, guardando a arca. Meu rei, eu não posso ficar lá na porta, lá. Meu rei, eu quero virar um guarda, eu quero virar um porteiro do templo, só para ficar mais um pouquinho na presença de Deus. E Davi concede a Obed-Edom que ele fica mais que ele se torne um guarda, que ele se torne um porteiro do templo. Ele troca turnos e fica mais tempo na presença de Deus. E se nós continuarmos lendo, ele também pede outra coisa para Davi. Por quê? Porque o guarda trocava turno. Então ele, por exemplo, ele ficava lá 6 horas, lá na presença da arca. Aí passava um tempo, ele saía do turno e vinha outros guardas. Mais para frente, eu fico imaginando também ele assim, lá no jardim do templo, Davi andando, passeando lá naquele jardim, falando com Deus. Ele encontra lá Obed-Edom, lá num canto triste, chorando. Ele fala, Obed, por que você está aí triste? Ele fala, meu rei, muito obrigado por eu ser um porteiro, muito obrigado mesmo, mas eu posso te pedir mais uma coisa? Eu vi algumas pessoas lá que passam um pouco mais de tempo do que eu na presença da arca, que são os músicos. Meu rei, eu já fui lá no comércio e já comprei uma harpa. Olha aqui, ó, estou aprendendo a tocar uma harpa. Deixa eu ficar só mais um pouquinho. Meu rei, deixa eu ser músico. Eu quero ficar mais tempo na presença da arca da aliança. Quero ficar mais tempo na presença do meu Deus. E a Bíblia fala que Obed-Edom se torna um músico, só para ficar perto da presença de Deus. Talvez ele nem tocava tão bem a harpa, mas ele estava lá. E mais uma vez, eu fico imaginando Davi passando mais uma vez no jardim do templo. E outra vez ele encontra Obed-Edom num canto, chorando. Obed, você de novo aqui, nesse canto, chorando. Ele, meu rei, você já me abençoou tanto, 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 mas eu quero te pedir mais uma coisinha. Eu vi que Asaf é o chefe lá dos músicos. Eu queria ser como ele, porque ele fica mais tempo ainda na presença de Deus. E fala que
Junto com Asaf, Obed-edom se torna líder dos músicos. Ele passa a ter mais tempo na presença de Deus. Agora ele toca. Ele pode ficar mais tempo lá, perto do Deus que transformou a vida dele, perto do Deus que fez a história dele mudar, o Deus que o atraiu. E se lemos mais ainda, Obed-edom se torna tesoureiro. A única pessoa que podia ficar 24 horas dentro do templo, na presença de Deus, era o tesoureiro. E ele se torna tesoureiro, ele se torna uma das pessoas mais ricas daquele tempo. Porque eu quero que você entenda isso, porque é a sua fome que vai atraí-lo. Obed-edom, ele não se preocupou com riquezas. Fala que ele ficou rico, mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em estar com o Senhor, em estar na presença do Senhor, porque era o que era mais importante para ele. Amados, não há nada mais importante do que ficar na presença de Deus. Essa semana, um dos meus discípulos, ele falou assim para mim: André, a galera foi toda lá em casa, mas eu tinha marcado com Deus que nessa noite ia passar 1 hora com Ele. Eu deixei todo mundo lá e fui para o quarto orar. É desse jeito. Ninguém é mais importante do que Ele. Embora nós somos chamados a amar e cuidar, a consequência disso, a consequência é amar e cuidar. Mas o tempo com Deus é o que é mais precioso. Eu fico imaginando a simplicidade de Obed-edom. Queria que você refletisse agora, como que está a sua vida? Como que está a sua sede, a sua fome pela presença dEle? Talvez você até um músico, ou um líder de célula, e quando você começou a cantar, ou a tocar aqui, você tinha uma sede tremenda por Deus. Você não via a hora de chegar o horário do ensaio, só para estar aqui, pertinho dEle, cantando para Ele, tocando para Ele. Isso foi se esfriando. Talvez quando você se converteu, o seu maior desejo era ler a palavra, era orar, e com o tempo você foi se esfriando. Hoje o Senhor quer reavivar isso na sua vida, meu amado, minha amada. A segunda coisa, o segundo ingrediente, é vida de oração. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amados, quando Deus criou Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, Ele ia estar com eles. Muito mais do que você quer estar com Deus, Ele quer estar com você. O coração de Deus, Ele clama pela sua vida, pelo seu momento a sós com Ele, pelo seu tempo de intimidade com Ele, pelo Mateus 6,6, quando for orar, entra no seu quarto, e seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu fui fazer uma pesquisa, e olha o que eu encontrei. Foi uma pesquisa realizada pelo jornal Leadership dos Estados Unidos, que diz o seguinte: 57% dos líderes cristãos do mundo oram menos que 20 minutos por dia. 34% oram entre 20 e 60 minutos por dia. 9% oram entre 60
90 minutos por dia. A média de líderes do mundo inteiro de oração por dia é 22 minutos. Eu já falei isso várias vezes, mas eu custo em bater nessa tecla. Se nós somos realmente apaixonados por Deus, se nós muitas vezes levantamos as nossas mãos e cantamos: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, você é tudo na minha vida, e nós não nos relacionamos com Ele, nós não passamos tempo a sós com Ele. Amados, como um casal se torna íntimo? Como um casal que se casa se torna íntimo? É no tempo a sós, é lá na intimidade do quarto, é na conversa, é na relação. Com Deus é a mesma coisa. Não tem como conhecer o Senhor se você não está com Ele, se você não passa um tempo com Ele. Todos os avivamentos foram marcados por oração, por joelho dobrado. E muitas vezes nós aqui oramos: Senhor, nos dá Mirandópolis. Mas lá em casa, nós não passamos 20 minutos com Ele. O nosso evangelismo, a nossa célula, os nossos ministérios, a nossa vida, é fruto da nossa presença com Deus, é fruto da nossa vida de oração. As maiores batalhas se ganham lá no quarto, em secreto. E dentro desse tópico sobre oração, quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar de algo que é uma chave espiritual, que é algo poderoso demais. É um tipo de oração. É um tipo de oração que o próprio Espírito Santo intercede pela sua vida, que é a oração em línguas. Eu vou explicar bem rapidinho aqui, para que possamos entender como que funciona. Abre aí, 1 Coríntios 14:4. 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ali fala que existem variedades de línguas. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós pegamos essas variedades e misturamos tudo, quando na realidade existem 4 tipos. O primeiro, línguas para edificação pessoal. Está em Judas 20, Efésios 6. Se você lá depois você vai entender isso. É quando você começa a orar em línguas e o próprio Espírito Santo começa a te edificar. É algo que você pode exercitar, que você pode praticar em todo o tempo. Todo o tempo. Não é algo que assim: nossa, eu recebi uma unção agora e estou arrepiado, eu vou agora falar em línguas. Não, você começa e para a hora que você quiser. Aí você fica, gente, imagina comigo, o Espírito Santo orando dentro de você, 2, 3 horas todos os dias, te edificando, te transformando, mudando você de dentro para fora, despertando os seus dons. Eu tenho um pastor, ele é americano, ele chama Dave Robertson. Ele acho que ele trabalhava em uma empresa, ele era lenhador. Ele tinha uma carga horária de 8 horas todos os dias. Ele trabalhava 8 horas todos os dias. E um dia, o Senhor falou com ele assim: Dave,
você tem um chamado para o ministério, larga tudo. Aí ele foi lá e pediu as contas, só que ele ainda não tinha igreja. Ele falou: Deus, já que eu não tenho igreja, o Senhor me mandou largar tudo, o que eu faço agora? Ele falou: então eu vou orar. Então o que ele fazia todos os dias? Ele se trancava no quarto, ele passava a carga horária dele orando em línguas. Mas antes disso, ele começou, tipo assim, a orar normalmente. Orava, tipo assim, por vidas, tipo assim, por ele orava por tudo. E não passava 2 horas. De tanto que ele orava pela família, pela África, pela igreja. Quando ele já tinha orado por tudo que vinha na mente dele, já tinha passado 2 horas, 1h30. Ele falava: e agora, o que eu vou fazer? Aí ele começou a orar em línguas. Ele ficou 3 meses assim, só orando em línguas, 8 horas todos os dias. 3 meses, só orando em línguas. Aí os caras chegavam nele assim: ô Dave, mas o que você sente lá? Eu não sinto nada. Nadinha. Mas eu estou lá orando. Quando, de repente, ele foi em um culto na igreja de um pastor que era amigo dele. Pensa numa igreja tradicional, onde não bate nem palmas. E ele tinha vindo de um berço pentecostal, fazia mó barulheira. Ele lá bem quietinho lá e tal. E tinha um pastor convidado pregando ali. Ele lá quietinho e tal. Quando de repente abre assim, como se fosse um raio-x, bem na frente dele. Uma perna com um problema no fêmur. Aí ele pegou, viu que lá, falou assim: ó Deus, mas o que é isso? Aí ele sentiu uma sensação de que tinha alguém ali que ia ser curado disso. Aí Deus falou assim: olha para o lado. Aí tinha uma mulher com muletas lá. Ele foi lá: ô senhora, você tem um problema no fêmur? Sim, eu tenho. Ele é mais curto? Sim. Eu posso orar? Aí você pensa, uma senhora tradicional, o cara vai lá e pede para orar por ela. O que ela provavelmente deve ter imaginado? Ele vai chegar lá na casa dele e vai orar por mim, né? Ele, não, aqui mesmo. Foi lá e pôs as mãos nela, e a perna cresceu na hora. Você imagina uma igreja tradicional, a mulher sai gritando: eu fui curada. A pastora olhou, todo mundo, tipo assim, olhou para ela. Ela falou assim: ó, aquele cara lá orou por mim. Todo mundo saiu da onde estava e foi lá perto do cara: ora para mim também. Acabou o culto, foi um avivamento, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Aí ele foi, olha aqui, acabou o culto. Ele foi orar: Deus, mas por que você? Deus, eu não sou digno de ser, como pode ser, usado assim. Por que eu, Senhor? Aí Deus falou com ele assim: Dave, você semeou naquelas 8 horas todos os dias por 3 meses. Eu estava te edificando. Eu estava despertando os meus dons na sua vida. Eu estava destravando os dons na sua vida. Eu quero que você entenda que isso é uma chave poderosa para uma vida no Espírito. É uma chave poderosa para uma vida sobrenatural. Amados, isso é para todos. Todos. Oração em línguas para edificação, pessoal, é para todos.
O segundo tipo é línguas para interpretação. É quando alguém fala em línguas e Deus dá a interpretação para alguém. Deus quer falar com a igreja. Por exemplo, eu falo em línguas, eu mesmo ou alguém vem e interpreta o que eu falei. É como se fosse uma profecia. Quando Deus quer falar com alguém. O terceiro tipo, línguas com profundos gemidos para intercessão. É quando o Espírito Santo te leva a orar em línguas, intercedendo por alguém ou por alguma coisa. Uma vez, eu indo trabalhar em Lavínia, eu sozinho no carro. De repente, a presença de Deus entrou naquele lugar e eu comecei a falar em línguas, falar. E eu, de repente, parei e tal, amém. Não entendi nada. No outro dia, eu vim aqui para o ensaio. O irmão chegou em mim e falou assim: André, o diabo tinha armado um acidente na estrada de Lavínia, mas o Espírito Santo te livrou. Naquele momento eu estava intercedendo por isso. O quarto tipo é línguas como um sinal para o incrédulo. É quando, por exemplo, tem alguém aqui que é da China, e ele não entende português. Eu começo a falar em línguas e ele entende na língua dele. Lá em Atos 2, lá fala que quando eles estavam pregando a palavra, cada pessoa entendia na sua própria língua. É isso. Então, amados, anseie por esse dom em especial, para a edificação pessoal. É para todo crente, qualquer crente. O terceiro ingrediente para um avivamento é o batismo no Espírito Santo. É impossível ser filho de Deus. É impossível ser um cristão sem o Espírito Santo. Em Romanos fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É impossível ser um líder de célula sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Nem Jesus só começou o ministério dele após o batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Pedro, o mesmo Pedro que negou a Cristo 3 vezes, após Pentecostes, saiu em uma pregação, 3.000 pessoas se converteram, na segunda 5.000. E Satanás é muito astuto, ele sabe disso. E muitas vezes ele coloca empecilhos na igreja, nas nossas vidas, para receber a plenitude do Espírito Santo. Um deles são as fortalezas na nossa mente, a religiosidade. É quando você dá um formato para o Espírito Santo agir. Quando você pensa, não, isso aqui é do Espírito Santo, isso aqui já não é dele. Amados, ele é livre, ele faz o que ele quer. Não existe um padrão para a ação do Espírito Santo. O único padrão é que ele vai levar a glória a Jesus, que ele nos leva a conhecer Jesus, ele nos leva a glorificar a Jesus. O próprio Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, para que nós não ficarmos órfãos. Amados, negar Ele é a mesma coisa do que negar Cristo, porque Cristo foi para que Ele viesse.
Outra coisa que Satanás usa: eu não sou bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Mas aqui ninguém é bom. Deus é bom. Gente, eu já ouvi cada coisa assim, ó. Não, porque eu estou em pecado, então eu não posso. Porque, cara, eu caí semana passada, cara. Amados, Ele vem para que você se torne santo. Sem Ele é impossível. Na realidade, o Espírito Santo nos enche para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Para que o nosso ministério seja dirigido por Ele, para que a nossa vida seja dirigida por Ele. Quarto ingrediente para um avivamento. Abre aí, Mateus 28, 19 e 20. O quarto ingrediente é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até os dias, até a consumação dos séculos. A consequência da sua fome, a consequência da sua vida de oração, a consequência do batismo no Espírito Santo é fazer discípulos. Amados, é impossível alguém que fala que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito Santo, e não prega o Evangelho. Ninguém mais interessado do que o Deus, do que o Espírito Santo quer ganhar Mirandópolis. Ele é o mais interessado nisso. Ele é o mais interessado que Mirandópolis inteiro seja salvo. E Ele nos chama a fazer discípulos, a pregar o Evangelho, a amar vidas, a cuidar de vidas. Amados, a sua vida é um ventre espiritual. A sua vida precisa ser um ventre que vai gerar muitas vidas. Aí fala assim: mas eu cheguei hoje na igreja, cara. Cheguei ontem. Aquela samaritana lá no poço de Jacó, quando ela teve um encontro pessoal com Cristo, ela saiu e foi falar de Cristo. Talvez você é líder, talvez você já está aqui na igreja faz anos, muitos anos, e nunca teve uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Talvez você é apenas um religioso, que é assim, domingo é dia de culto, então eu vou para o culto. Aí acaba o culto, estou livre, fiz a minha parte. Nós somos chamados, amado, a evangelizar Mirandópolis inteiro, a região inteira, onde o Espírito Santo nos levar. Se coloca de pé agora. Queria pedir que o Ministério de Louvor viesse para cá. Eu queria que você agora começasse a orar. Você falar: Senhor, eu quero mais de Deus. Eu não me conformo só com isso. Mas eu tenho vivido experiências poderosas com o Espírito Santo. Quer ver uma delas? Há algum tempinho atrás, eu perdi a minha carteira. E eu, imagina, eu fiz todo o caminho que eu percorri atrás dessa carteira e nada. E eu não lembrava onde que ela estava. Revirei o meu carro inteiro, aqui na igreja, e eu não achava de jeito nenhum. Aí numa manhã, eu falei:
A hora que eu voltar do meu serviço, eu fazer um BO, porque estava a minha carta, cartão de crédito, tudo nela. Aí eu entrei no carro assim, e do nada comecei a falar em línguas. De repente, aquela voz suave: André, coloca a mão de lado. A carteira. E nesse mesmo momentinho, o Felipe me chama no WhatsApp: ô André, a sua carteira tá lá no seu carro, né? Eu falei: ué, rapaz, acabei de achar lá. Eu estava aqui na igreja orando e o Espírito Santo também me falou que estava lá. Uma vez, quem estava comigo? Eu e o Gui. Lá na pracinha, na frente de casa, era uma madrugada já. Quando de repente, veio um vento assim, ó, só onde nós estávamos. As árvores aqui balançavam as folhas. Um pouquinho para cá nada. Do outro lado também nada, só onde nós estávamos. A presença de Deus tomou conta daquele lugar. E eu comecei a chorar do nada. A hora que eu olhei para o lado, o que estava rolando na grama já. Estava rolando lá na grama. Outro dia também com o Guilherme, na mesma praça, para uma pomba assim, bem em cima de nós. Eu falei: Gui, Deus quer falar com você agora. De repente, a pomba, tipo assim, ela se mexe, cai uma pena em cima do Gui. Aí Deus me toma e fala: Gui, isso. Quer ver? A pomba se mexe de novo, o vento, cai várias penas da pomba em cima dele. O Espírito Santo queria falar com ele naquele momento. Amados, isso é natural. Nós devemos ter uma vida sobrenatural, naturalmente, como se não fosse algo assim: nossa, isso é para todos, isso é para qualquer pessoa, qualquer crente. O maior poder do mundo, a maior pessoa do mundo, a mais linda, a mais poderosa, a mais inteligente, mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Então fecha os seus olhos agora e começa a orar. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero mais. Eu quero uma experiência pessoal contigo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Eu quero profetizar. Lá em Atos fala que quando as pessoas recebiam a Cristo, logo após isso, os apóstolos, os discípulos, impuseram as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então agora, começa a orar: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais